Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Espero que a paz de Jesus Cristo os encontre bem e que possamos juntos, nesse instante, refletir um pouco mais sobre as dificuldades que encontramos nesta vida. Dificuldades estas que nos trazem um aperfeiçoamento moral, um aperfeiçoamento espiritual tão importantes para a nossa caminhada. Nesse instante, peço que, humildemente, elevemos nosso pensamento e roguemos ao mais alto. Que bons espíritos enviados em nome de Jesus para o nosso trabalho possam nos amparar, possam nos intuir e nos ajudem a entender todas as palavras deixadas por nosso querido Mestre e, assim, aproveitá-las para benefício próprio e de todos os que nos cercam, em nome do amor e da fraternidade. Que assim seja. Queridos amigos, queridas amigas, o ideal espírita nos traz muitas reflexões. E nesse instante, gostaria de convidá-los para a reflexão com o nome A Inquietação de Marta. Marta e Maria, duas irmãs que são apresentadas no Evangelho de Lucas, e aqui eu trago uma tradução do nosso querido Haroldo Dutra, e gostaria de lê-la para que nós possamos entender direitinho como é que Lucas deixou escrito isso, lembrando que Lucas, ele estava naquele momento de todas as ideias e emoções presentes ainda, né? Era um tempo de presença viva de Jesus em relação às seus ensinamentos, mas Jesus já não se encontrava conosco na carne, porque ele se encontra até hoje, graças a Deus, muito mais presente do que possamos imaginar. Mas ele não conheceu fisicamente, Lucas não conheceu fisicamente Jesus, mas concluímos que espiritualmente estavam muito ligados. Então, no capítulo 10, versículo 38 a 42, na tradução de Haroldo, diz o seguinte: ao prosseguirem a jornada, ele entrou em certa aldeia, e certa mulher de nome Marta o hospedou. Ela tinha uma irmã, chamada Maria, que estava sentada aos pés do Senhor e ouvia a sua palavra. Marta distraía-se em torno de muito serviço. Colocando-se perto, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Em resposta, o Senhor lhe disse: Marta, Marta, inquieta-te e te agitas a respeito de muitas coisas. Porém, é necessária uma. Assim, Maria escolheu a boa parte, que não será tirada dela. O que podemos entender aqui? Será que com o nosso pensamento materialista não pensamos assim, puxa vida, Jesus falou, vai fazer você o serviço e deixa Maria aqui? Será que é isso? Ou será que ele chamou a atenção de Marta para alguma coisa? Então, Marta, vamos tentar entender. Eles estavam de passagem, né? Jesus e os seus estavam de passagem e foi convidado a se hospedar na casa de Marta. Ela era mais velha, não é que a casa não era da Maria, das duas, mas ela era mais velha. Então, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta, Betânia, e ali tudo era muito trabalhoso. Alimentação, água, hospedagem, a limpeza das pessoas, era um trabalho danado. E a Marta queria que tudo ficasse bem. Ela não estava desprezando Jesus, ela queria organizar para que Jesus e os seus fossem bem hospedados naquela casa na vila de Betânia. Mas, então, ela deixa, naquele momento de ouvir, porque Jesus se senta e estava falando coisas tão importantes,
Maria para tudo, senta aos pés de Jesus e o ouve. Ouve para que o seu coração se acalme. E Maria, então, fica indignada. E Marta, né, fica indignada, porque aí não tem a irmã para ajudar. Porém, a gente tem que pensar uma coisa, aqui é muito importante. Maria não é a Maria de Magdala e nem a mãe de Jesus, é óbvio, né, que nós estamos falando de outra pessoa. São muitas Marias no Evangelho. Mas essa é a Maria, citada ao lado de Marta, do episódio da ressurreição de Lázaro, que ela era primo delas, né? Primo. E em um jantar oferecido ao Cristo. Então, há momentos em que o nome Maria nos confunde. Quem é essa Maria? Não é a Maria de Magdala, é a Maria, irmã da Marta. É descrita na Bíblia como uma mulher muito dedicada ao ministério de Jesus, né? Amiga muito chegada da família. E o que nos deixa aqui a impressão é que Jesus, então, coloca como importante o trabalho, mas que de extrema importância nós também tenhamos um momento para ouvi-lo. Hoje, Jesus nos fala de tantas maneiras. Hoje, Jesus nos fala através de evangelhos, através de palestras e reflexões como essas, num momento da casa espírita ou de alguma casa que nós frequentamos, mas é importante então que a gente esteja atento, porque Jesus não repreende Marta quando as suas tarefas, mas ressalta a importância do comportamento da Maria. Ele deixa muito claro que Maria está fazendo o mais importante naquele momento. Então, eu gosto muito de Vinícius, ele é aqui um personagem muito importante da história do espiritismo da minha cidade. Eu falo aqui de Piracicaba, São Paulo. Vinícius fundou a casa que eu frequento, né? E ele escreveu um livro, Nas Pegadas do Mestre, que estou relendo. E ele diz assim: vejam se não encaixa direitinho sobre essa inquietação. Os homens do século vivem aflitos e afadigados, com 1000 preocupações, que os enervam, quando, na verdade, como assevera o mestre, poucas coisas são necessárias. As inúmeras necessidades que fazem o flagelo da maioria dos homens são fictícias, puros caprichos criados pelas paixões desenfreadas, pelos vícios e taras mórbidas que se adquirem por imitação e se alimentam por egoísmo. Então, a nossa casa esse mês faz 119 anos e esse foi um dos fundadores, né? Hoje, com o codinome Vinícius, nós temos vários livros, como esse Nas Pegadas do Mestre, que já alertava há um século atrás sobre essa inquietação. Nós somos um pouco lentinhos, né, para entender certas coisas, mas vamos entendê-las. Se estivermos como Maria, alertas. Ou senão nós vamos trabalhando, trabalhando, fazendo coisas e a nossa encarnação passa, nada de mal acontece em trabalhar, tudo deve ser adquirido através do trabalho honesto, mas nós estamos mais atentos ao trabalho ou à intenção daquilo que nós estamos fazendo no trabalho. Penso que o Evangelho de Jesus pode ser levado em qualquer trabalho. A qualquer momento, nossa postura, nossa fala e nossa reflexão interna pode acontecer mesmo estando trabalhando. Então, é muito interessante, e eu acho isso fundamental, que tem uma parte em que a gente precisa ficar bem atento, né? Vemos na passagem evangélica que Jesus não repreende Marta quanto às suas tarefas, mas ressalta como ela se sente. Ela se desligou da imensa dádiva de estar com o próprio Jesus dentro da sua casa e foi fazer serviço. Há dois lados. Será que ela não gostaria, e nós também, de fazer tudo para que Jesus se sentisse bem? Mas será que ela entendeu a dimensão de quem é que estava ali?
sensibilizada por cada palavra que saía da boca do mestre. Maria entendeu. E ele diz: só isso é o que importa. Mas então nós chegamos à conclusão de que não precisamos trabalhar, que a gente só vai ouvir as boas novas de Jesus e que essa encarnação estará perfeita assim? Não. A sintonia com Deus é necessária em tudo o que fazemos. Sem ela, o trabalho não tem utilidade. Então, estarmos ligados às palavras de Jesus, à construção do reino dentro dele, dentro de nós mesmos, que ele disse está sendo construído diariamente dentro de nós mesmos com o nosso trabalho. Eu escolhi esse tema para que eu mesma pudesse ouvi-lo como uma pessoa muito preocupada em que as coisas estejam corretas. Muitas vezes me pego ouvindo Marta, Marta. Lá no fundo de minha alma eu ouço meu mestre dizendo Marta, Marta. Que nós possamos então entender que as duas coisas isoladas, o trabalho e a elevação espiritual, o guardar dentro de nós todas as atitudes positivas que nos elevam e trazem benefício aos que nos cercam, não só a nós. Quando nossa melhoria acontece, os que nos cercam são beneficiados. Que possamos entender que isoladas, o trabalho ou a consciência espiritual de quem realmente somos, espíritos passando por uma experiência da carne, elas não conjugam o verbo amar. E juntas, sim. O trabalho com a conexão, com a intenção, o não desligar-se nunca das palavras do amor de Jesus. Que isso é possível através de que todas as coisas que vamos fazendo e durante o que vamos fazendo, as intempéries, as vicissitudes da vida que nos alcançam, possam encontrar, então, o respaldo necessário. Quem procura a boa parte nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual, que jamais lhe será roubado. O livro Fonte Viva, no capítulo 27, faz isso, né? Emmanuel sempre pedagogicamente lá colocando as palavrinhas de Jesus de novo e de novo para que a gente lembre. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual, que jamais lhe será roubado. Essa conquista desse equilíbrio demanda de paciência, persistência e resiliência. Não se dará de uma hora para outra, mas o resultado é eterno, como nos conta Vinícius no livro Nas Pegadas do Mestre. Que nós possamos, então, entender que, quando ouvirmos, a gente estiver todo atribulado lá, quando nós estivermos correndo de um lado para o outro, nós vamos lembrar do nosso querido Jesus dizendo, Marta, Marta. Espero que essa reflexão tenha sido positiva para todos vocês e que o mundo espiritual nos acolha com amor e nos ajude a entendermos a real necessidade da vida. Um bom trabalho, um bom dia, uma boa tarde para todos vocês, uma boa noite, seja lá o horário que estejam nos assistindo aqui no canal, mas que a mensagem esteja entrando nesse instante dentro dos corações de cada um. Um beijo, um abraço fraterno no coração de cada um. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé.
Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem, que assim seja.